Boa tarde, meus amores. Vamos para mais uma aula online e a nossa aula de hoje é de ciências. Vamos falar sobre como as plantas se alimentam e respiram. Nas aulas anteriores, a tia falou sobre os vegetais, que recebem o nome de plantas. Eu falei como eles nascem, como eles crescem, se reproduzem, quais são as partes de uma planta. E hoje nós vamos falar como as plantas se alimentam e respiram. Lembrando que as plantas são seres vivos. E os seres vivos são todos aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas são seres vivos, assim como os outros animais, que elas nascem, crescem, se reproduzem, se alimentam e também respiram. O nome do processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de gás carbônico, precisam da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo e da clorofila. Agora você vai saber como isso acontece. A água é uma das matérias-primas da fotossíntese. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada de seiva bruta. No ar que respiramos existe um gás muito importante, que é o dióxido de carbono. Esse gás entra nas plantas através das folhas. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha através da clorofila, que é uma substância que dá a coloração verde às folhas. Então, são as folhas as responsáveis em produzir o alimento da planta. A luz do sol e o dióxido de carbono são absorvidos através da clorofila. Lembrando que a clorofila é o pigmento verde que dá essa coloração às folhas das plantas. Durante a fotossíntese, as partes verdes da planta absorvem o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio. Esse processo é fundamental para a vida de todos os seres vivos, os animais, os seres humanos, porque ele é responsável pela renovação do oxigênio do ar, sem o qual todos nós não podemos sobreviver. Vejamos que legal, que interessante. A planta, ao produzir o seu alimento, que recebe o nome desse processo, recebe o nome de fotossíntese, além de se alimentar para crescer, se reproduzir, ela ainda purifica o nosso ar, porque quando ela absorve o gás carbônico, ela automaticamente libera o gás oxigênio de volta para o ar. Esse gás oxigênio é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, viram por que é tão importante ter árvores por todos os lugares? Agora vamos falar da respiração dos vegetais. Como todos os seres vivos, as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, porque elas são seres vivos, mas elas também respiram, como todos os outros seres vivos. Pois é, os vegetais, as plantas, como a maioria dos seres vivos, fazem a mesma coisa durante a respiração. Elas absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico para a atmosfera. Caramba, viram como é importante a alimentação das plantas? Gente, através delas nós temos a purificação do nosso ar, que é importante para a nossa sobrevivência. Então, por isso e por vários outros fatores, devemos cuidar das plantas e do nosso meio ambiente. Agora é com vocês, gatinhos e gatinhas.
Vamos fazer aquela leitura silenciosa das páginas do livro. Realizem as atividades propostas com muito capricho. Beijos da tia Gi e até a próxima aula, hein?